Boa noite, povo lindo. Eita glória! Eita Jesus. Gente, eu estava meditando aqui, lendo uma palavra, estava nos meus cadernos de meditações, e eu estava lendo uma palavra a qual já ministrei. Gente, e Deus falou tão profundo comigo, eu peguei esse caderno e falei, gente, que palavra linda, que coisa bonita, né? Como é tremendo, a gente prega, ministra sobre uma palavra, né, em algum lugar, em alguma igreja, com alguém, e depois eu lendo aqui, fazendo meu devocional, Deus me trouxe essa palavra novamente, falei, epa, Jesus quer falar. E aí eu falei, opa, vou falar com o meu povo, eita glória. Então abra sua Bíblia aí, é uma pequena reflexão, não vou pregar, é só algo que Deus colocou no meu coração, vou soltar aqui para vocês, é vitória. Apocalipse 3, versículo 20, que nos diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele contigo. Olha que coisa linda. Se tão somente tu abrir a tua porta, ele vai entrar e vai cear contigo. O que isso significa? Ele quer entrar na tua casa, ele quer fazer morada, ele quer colocar tudo no seu devido lugar, ele quer habitar. E que casa é essa? Não é só a casa física, é a casa espiritual, é a tua casa interior, é o teu coração. Ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer tirar toda a mazela, ele quer quebrar a estrutura, ele quer quebrar o eu, o orgulho, a vaidade, a soberba. Ele quer fazer morada na tua casa, aleluia. Essa passagem vem tão forte aqui ao meu coração, e eu falei, Deus, eu preguei sobre essa palavra, eu falei, Senhor, habita na minha casa, faz morada, tira tudo que não provém de ti, quebra meu eu, quebra meu orgulho, quebra tudo que eu não vejo, faça morada na minha casa, na minha vida, o que há de errado em mim, faça morada aqui e agora na minha vida, aleluia. E eu trouxe essa palavra aqui, eu falei, Deus, eu já trouxe essa palavra, Senhor, e isso ardendo no meu coração, e aqui Jesus está batendo, mas não é falta de presença de Deus, é excesso de coisas escondidas dentro de nós. Ou seja, aqui não é homem buscando Deus, é Jesus buscando o homem. Ele não arromba a porta, ele está batendo, aleluia. Ele não vai arrombar a porta do teu coração, ele não vai arrombar a porta da tua casa, ele só vai entrar se você levantar a mão, se você verdadeiramente tiver atitude, levantar a mão e dizer, Senhor, entra. Se eu faz, se eu mudo o cenário, se eu transforma, essa primeira casa começa em você. Começa nas tuas mazelas, nas tuas iniquidades, naquilo que você precisa se consertar, naquilo que você precisa confessar, naquilo que você precisa deixar para trás, em toda mágoa, toda tristeza, toda angústia, toda dor, toda perturbação, toda armadilha, ciranda, astúcia, investida de Satanás, que tenta, ele vai rodeando, ele vai fazendo um cenário, ele vai fazendo coisas, para que quando você vê, você fecha a porta. Aí você fecha a porta, entra o pecado, entra o orgulho, entra a vaidade, entra a soberba, entra o eu, entra o achismo, e você fecha a porta para Jesus entrar e operar. Aleluia. O maior problema não é a porta, é o que está escondido dentro. O que está escondido dentro de você? O que está escondido dentro do teu coração? Para que você não queira deixar Jesus entrar e fazer morada, mudar a tua vida, o teu cenário, a tua estrutura, o teu caráter. Aleluia! Jesus está ao lado de fora, ele está do lado de fora, mas ele começa, é, 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 perdão, mas ele conhece o que está do lado de dentro. Tem porta fechada por pecado oculto, vícios escondidos, vida dupla, mentira, suas prioridades e desculpa. Será que você se encontra em algum desses adjetivos que eu acabei de falar? Talvez um pecado oculto, talvez um vício, talvez uma mentira, talvez uma vaidade, talvez algo que você tenha como prioridade, mas não para Deus e para você você acha que é uma prioridade. Talvez uma idolatria numa pessoa,
Talvez algo que você precise mudar e você não vê, porque o pecado está tão enterrado, o eu está tão enterrado, a cegueira espiritual está grande demais e você não consegue enxergar o que Deus está querendo fazer na tua vida. E isso tem consequências. O salário do pecado é a morte, muitas vezes física, mas também espiritual, porque quando você morre espiritualmente, você não enxerga o que está à frente, o que está acontecendo na tua frente, atrás, na direita, na esquerda, ao teu redor. E você cai na ciranda e artimanha de Satanás. E quando você vê, você já está num balaio de gato, num cenário que você mesmo se coloca. Por quê? Falta de deixar Jesus entrar, habitar no teu lar, na tua casa, na tua vida, no teu ser, no teu coração. Aleluia! Aí você diz, está tudo bem, mas Deus está vendo tudo. Você está falando, está tudo bem, mas Deus está vendo o teu interior, Ele está vendo a tua conduta, Ele está vendo as tuas ações, Ele está vendo o que você está fazendo. Você pensa que está tudo bem, mas não está tudo bem, Ele está vendo. Ele quer que você abra a porta, Ele quer que você confesse, Ele quer que você diga, Senhor, eu errei aqui, me perdoa. Se conserte com quem você tem que se consertar. Não é vergonha. Quantas vezes você tiver que pedir perdão, quantas vezes você tiver que recomeçar, recomece. Dê um tapa na cara do diabo. Quantas vezes você tiver que procurar, procure. Quantas vezes você tiver que falar, fale. Não desista. Existem muitas pessoas presas emocionalmente. Existem pessoas querendo ocupar o lugar de Jesus. Eu escutei ontem com uma amiga, né? A gente estava conversando e ela me falou, né? Existem pessoas que estão presas em sentimentos emocionais. São pessoas, né, que elas querem fazer o papel de Jesus. Elas querem ter uma síndrome de bondade, uma síndrome de ajuda. E isso me trouxe um despertar muito grande naquela conversa com ela ali. Ela falando e eu só pescando, e teve momentos que ela falou assim, eu estou fadigando você? Não, eu estava prestando atenção em cada detalhe que ela estava me falando. E isso me trouxe um despertar, porque às vezes nós, ao longo da nossa vida, nós fazemos algo por pessoas, e pessoas fazem algo por a gente também. Só que existem momentos na nossa vida que a gente acaba pegando a síndrome de Jesus, querendo ser Jesus, fazer o papel de Jesus, a síndrome da ajuda. A gente se torna tão grato àquela pessoa, a gente quer ter tanta gratidão que a gente acaba se atrapalhando no meio do caminho. Então a gente entra em cenários que não é para entrar, faz coisas que não é para fazer, e no decorrer do momento, a gente acaba se atropelando. Né? Então, existem coisas na nossa vida que a gente não percebe. Então, começam a acontecer coisas que, quando às vezes Deus fala assim, ó, aqui já não é mais, isso já não é mais para fazer, isso não é mais. Então, aí a gente continua. E a gente pensa que está tudo bem. Só que a gente mente para a gente mesmo. A mentira é uma maçaneta que trava a porta. Muitos não abrem porque vivem em mentira interna, atitudes no cotidiano, achando que engana todos, mas Deus está assistindo tudo, e suas falas são: todo mundo faz, depois eu mudo, Deus entende. Mentira, balela de Satanás que planta isso na sua mente. Porque às vezes você comete algo e às vezes vem aquela consciência e você fala assim, eu não vou fazer nada, para quê? Todo mundo é desse jeito, todo mundo faz, né? Mas lembrando que com você, que tem o Espírito Santo de Deus, que carrega a marca de Cristo Jesus, se você tem uma vida digna com Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele te incomoda quando você faz algo errado. Ele não deixa você em cenários se você não se consertar.
Quem tem o Espírito Santo de Deus, quando você comete uma atrocidade, uma injustiça contra uma pessoa, você não consegue dormir. Você não consegue dormir. O Espírito Santo de Deus, ele fica ali, ó. Vai lá, se conserta, pede perdão. Você não sustenta a mentira, porque quem é o pai da mentira é o diabo. Sabe, me aconteceu uma situação há uns 15 dias atrás. E eu sabia, Deus me botou numa situação, eu sabia, porque antes de chegar na situação, eu fui avisada um dia antes, no congresso que eu fui avisada no próprio dia antes de acontecer, e quando chegou a noite, Deus tinha falado para mim que era para eu me calar diante de uma situação que ia acontecer. Só que eu fiz errado. Eu achei que eu estava fazendo uma coisa certa e eu fiz errado. Mas aquela atitude que eu tive, aquilo ali me ajudou muito para eu poder entender mais ainda o cenário que eu estava cavando e que eu estava orando. E aí eu entendi que eu teria que ter um outro ângulo de oração e um outro ângulo de guerra. Então, só que antes de acontecer aquela situação, o Senhor, ele me deu uma estratégia. E sabe quando você dá, tipo, uma chance para que chegue até você e fale assim, Fernanda, eu errei, eu pequei aqui, eu te peço perdão. Sabe, a confissão. Então eu estava esperando, só que eu fui dando corda e concordando com tudo que estava sendo falado ali. E soltando algumas coisas também, porque eu sabia que aquela conversa, ela não ficaria ali, ela iria para frente. E era exatamente o que eu queria, para chegar, para ver o nível do verdadeiro arrependimento e da mudança daquela situação. E aí eu pude perceber que, de verdade, tinha passado um período e não teve mudança, não teve arrependimento, não teve mudança de caráter e conduta. Então eu falei, eu vou deixar. E aí eu fui tomar uma atitude totalmente diferente do que Deus tinha me avisado. Eu fiz errado, mas até o que a gente erra contribui, né? E aquilo ali me deixou mais forte para o cenário que agora eu estou orando numa outra intensidade, de uma outra forma, porque agora eu sei de verdade. E aí, hoje, até conversando com uma grande missionária, eu até falei, eu não conheço um perdão que a gente pede perdão para uma pessoa e a gente fica com cara fechada. Eu não conheço um perdão que a gente pede perdão e a gente trata a pessoa indiferente. E até eu falei com essa missionária com a qual eu estava conversando, que eu vim de um Jesus que me apresentou um perdão puro, verdadeiro e genuíno. E que o meu Jesus, em todas as vezes que eu peco, que nós pecamos todos os dias, esse meu Jesus, ele nunca mudou o comportamento comigo. Ele sempre me recebeu de braços abertos, ele me pegou pelo colo, ele passa a mão na minha cabeça, ele fala, filha, recomeça. E ele deixa para trás. Mas eu confesso. E quando a gente confessa, é libertador. E quando a gente se redime verdadeiramente, é libertador. Não é um perdão, olha, eu te peço perdão e acabou, não. É um perdão que você confessa, que você recomeça verdadeiramente. E hoje, falando com essa missionária, conversando com essa missionária, eu falei com ela, eu não conheço um Jesus que perdoa e que abandona. E aí eu até citei 3 coisas para ela do que aconteceu ao longo da minha vida. Eu sofri abusos quando eu era pequena. E esses abusos que eu sofri quando eu era pequena, um deles é muito íntimo e eu não quero falar aqui, né? E, enfim, e eu vivo com esse abusador até hoje. Eu amo ele em Cristo Jesus, né? Eu perdoei ele. Hoje não é o meu marido, gente, entenda, né? Porque como falar que eu vivo ele faz parte da minha família. Mas, enfim, quando eu era pequena, né, aos 6 anos de idade, uma tia minha, com ignorância, não tinha Cristo,
Eu mijava na cama, ela me botou para pedir dinheiro na rua com 6 anos de idade, pelada, com a trouxa. Eu sou Maria Mijona, lá em Madureira. Ela botou o cachorro para me morder, eu tinha 7 anos de idade. E o cachorro mordeu a Pipinha. E eu perdoei essa minha tia quando eu aceitei Jesus. E hoje eu amo ela. Ela é uma grande missionária. Nunca mudei com ela. Né? O meu marido era alcoólatra. Há anos atrás, bêbado, quebrou minha mandíbula. Não lembrava do que fez. E o que aconteceu? Eu perdoei. Então, esse é o verdadeiro perdão. Então, por que eu perdoaria ele e ia manter um casamento de fachada? Dormiria em cama separada só para mostrar para os outros que era casado? Ou tratava ele na frente das pessoas de um jeito, mas dentro de casa meu casamento uma desgraça? Ou perdoar uma pessoa e tá de uma maneira e lá fora de outra maneira? Esse não é um perdão e nunca foi o perdão de Jesus. O perdão de Jesus, ele é jesuíno. É um perdão que transforma, ele é libertador. Esse perdão que eu recebi dentro do meu coração e esse perdão que todas as vezes eu decido perdoar uma pessoa, eu a recebo como filho pródigo. Eu estava conversando com essa missionária hoje sobre essa situação, né, de perdão, não do que aconteceu, mas sobre o perdão. E foi algo tão lindo, né, falando sobre isso. Eu fugi um pouco do contexto do que eu estou falando aqui, mas enfim, isso não é verdade de engano. Conhecereis a verdade vos libertará, como está em João 8,32. Enquanto você protege o pecado, você impede a presença de Deus. Com isso, sem perceber, perde o temor. Sabe por quê? Você sustenta a mentira, você vai para a obra, você vai para o altar, sem temor, com mentira, dorme e acorda no seu lar e sem você perceber o que você está fazendo. Quando você está na mão de Satanás, quando você está mentindo, quando você perde o temor, você não se importa mais, tu sobe de qualquer maneira, tu fala de qualquer maneira, tu não está nem aí. Quando você tem o verdadeiro temor a Cristo, você não fica. Porque quando tem um perdão verdadeiro, o cenário muda, o cenário não pode ser o mesmo. Não tem como você liberar perdão para uma pessoa e você agir do mesmo jeito, no mesmo ambiente, não existe isso. Então, hoje, meditando nessa palavra aqui, eu pude ver, arrependimento não é sentir, é mudar. E muita gente chora, mas não muda. Se emociona, mas continua no erro. Pede perdão, mas não abandona a prática, a conduta. A mesma conduta que ela está vivendo, ela não abandona, ela permanece. O perdão é de fora, é de boca para fora e não de dentro. Porque o verdadeiro perdão, você pede perdão e você muda. Você muda a atmosfera do ambiente. E eu pude perceber isso, né? Arrependimento é reconhecer o erro, confessar, abandonar a mentira, a máscara, a capa, mudar de corpo e de alma. É notório quando você confessa o teu pecado, quando você arrepende, é notório a presença do Espírito Santo, não só dá paz em você, como a pessoa que você pede perdão, ela tem paz, e como o cenário que você traz a confusão, vira um ambiente novo, puro, como água cristalina. Quem encobre os seus pecados jamais prosperará, mas os que confessa deixa e alcança a misericórdia, como está em Provérbios 28:13. Deus não negocia com pecado escondido. Ele disse: cearei com ele, mas Jesus não senta à mesa com hipócrita, com engano, com vida dupla, com mentira. Ele entra onde tem vida, ele quer transformar, libertar e purificar a sua vida. O que a palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro 1,16? Sede santos, porque eu sou santo. A presença de Deus não combina com pecado escondido.
Então hoje é dia de você quebrar a mentira, de abrir a porta, e talvez você esteja aí, precisando de confessar algo, precisando de se retratar com alguém, rasgar o seu coração, falar toda a verdade. Não é um pecado que não é um perdão que você fala de boca para fora para você ficar bem no ambiente ali naquele momento. É um perdão puro e verdadeiro, que ele transforma até você mesmo, que ele dá paz de espírito para você mesmo. E eu falo para você, isso é libertador, porque quando você tem ciência do que você faz, quando você se redime, é libertador. Eu costumo falar que quando a gente tem algo que a gente faz de errado e que a gente tem o Espírito Santo de Deus, ele incomoda. Ele não deixa. As coisas, pelo menos para mim, tá? Se eu tentar de forma errada, tudo começa a travar na minha vida. Tudo começa, a porta fecha, coisas não dão certo, começa a acontecer cada coisa, e aí eu vou entender, opa, Jesus não está se agradando disso aqui. Jesus não está se agradando daquilo. O Espírito Santo de Deus, ele me incomoda. E ele traz ao meu coração. Só que existem situações que dá para mim, e existem situações que é para Deus. O que eu posso, eu faço. O que é para Deus fazer, eu deixo fazer. Mas o que é para a pessoa fazer, e eu não posso entrar, porque eu não sou Satanás para entrar e mudar, aí eu entrego na mão de Jeová. Aí eu vou para o joelho, aí eu vou para a madrugada, aí eu falo, papai, o senhor está vendo? O senhor teve presente, o senhor viu, o senhor é meu juiz, o meu advogado, o senhor é que vai cobrar. Essa peleja não é minha, é de Jeová. Aí eu entrego na mão do meu advogado, do meu juiz. Aí ele resolve, aí ele entra na batalha e ele entra para decidir. Então, eu quero concluir dizendo: Jesus não entra em coração dividido. Ele não quer visitar, ele quer entrar. Ele quer ser o conforto da sua vida. Ele quer limpar a tua casa. Ele quer restaurar toda a sujeira oculta que está dentro de você, dentro do teu lar, todo pecado, tudo que não provém de Deus. Ele quer entrar, fazer morada na tua casa. Ele quer fazer uma faxina no teu lar, na tua vida, no teu ser, no teu coração. Quando você fizer tudo isso, você vai ver que as coisas vão mudar, o cenário vai mudar, as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer, tudo vai começar a dar certo. As bênçãos vão correr atrás de você, como está em Deuteronômio 28. Se você obedecer, elas vêm atrás de você. Você não precisa ir, ela vem. Hoje não é dia de emoção, é dia de decisão. Abandona hoje o pecado oculto, a mentira, o orgulho, a soberba. Troque uma vida de verdade e viva o extraordinário de Deus, aleluia. Como está o seu altar hoje? Como está o seu altar hoje? Como está a sua casa hoje? E se faça uma pergunta: tudo está bem para você? Tudo está dando certo? Está tudo bem para você? Está tudo dando certo na tua família, na tua casa, na tua despensa, no teu trabalho, no teu emocional? Está tudo dando certo para você? Faz essa reflexão. Olha para o teu cenário hoje e vê se está dando tudo certo na tua vida. O que está dando de errado na tua vida? O que está faltando na tua vida hoje? Como está o seu cenário agora, quando você escutar esse vídeo? Faz uma reflexão e olha para a sua vida. O que está acontecendo dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro do teu cenário, dentro das tuas finanças, dentro do teu emocional, da tua estrutura, dos teus filhos, do teu casamento. Como está a tua vida hoje? E vê se está tudo bem. Ou você está sustentando mentira, vivendo com o pai da mentira. E o pai da mentira é o diabo. Quem você está protegendo? Quem você está sustentando? Quem você está adorando verdadeiramente? Jesus ou o pai da mentira? Ou o diabo? Você, às vezes, comete erros. Eu já cometi erros. Eu já me retratei em coisas que eu tinha que me retratar. E não é fácil você confessar, você falar, dá uma vergonha, né? Mas eu falo para você, é libertador. Agora, uma coisa que eu falo, meus irmãos, quando eu falo, eu sempre costumo falar isso pro meu marido. Em certas situações, né, que eu não coloco ele
porque não tem necessidade. Mas uma coisa eu falo para ele: se eu faço, eu admito. Agora, quando eu digo que eu não fiz, eu não fiz. Só que eu nunca fui uma pessoa de querer provar nada para ninguém. Nesse sentido, eu sempre fico calada. Eu espero o tempo, que é remédio para todas as coisas. E a máscara aí descendo e caindo, e o próprio Deus. Só que existem coisas que são inegociáveis. Existem situações que assim, são insustentáveis de você estar ali. E aí não tem como. O que fere a minha integridade e rouba a minha identidade. E aí tem coisas que não dá. Né? Então, existem momentos que você também tem que tomar atitude. Você não pode se corromper, né, mediante aquela situação. Então, existem cenários que, às vezes, infelizmente, você tem que entrar, você tem que se posicionar, muitas vezes não dá certo. Muitas vezes o certo passa a ser certo e o errado passa a ser errado. Mas quando isso acontece comigo, eu entrego na mão de Deus. Eu falo, Senhor, minha parte eu fiz. Então, agora é com o Senhor. O Senhor que vai desvendar toda a artimanha de Satanás. Porque tem coisa que é o diabo e tem coisa que é caráter. Tem coisa que é a pessoa mesmo. Que aí já é ela e Deus. Aí você já não tem que entrar mais. Deus está te vendo, acredito, todos os seus passos e mesmo assim Ele te ama e quer entrar, quer habitar, quer cear com você. Você vai continuar sustentando mentira ou vai convidar Ele para entrar e colocar tudo no seu devido lugar? Como eu falei para você, existem situações que você necessita abrir a boca, confessar, falar para a tua vida andar, para teus projetos andar, para Deus entrar, para Deus habitar. Ele não vai entrar numa casa dividida. Ele não vai habitar no teu coração, ele não vai fazer morada. Ele não é Satanás que bagunça com o teu lar, com a tua estrutura, com a tua casa, com a tua finança, com a tua saúde, como Satanás. Jesus, ele só entra aonde você acena. E você fala, Senhor, entra. Eu quero colocar tudo no seu devido lugar. Entra, faz morada, habita na minha casa. E para ele habitar na sua casa, você precisa confessar os seus pecados. Você precisa se retratar verdadeiramente. Você precisa verdadeiramente ter um encontro com Cristo. Você precisa verdadeiramente saber que com Deus não se brinca. Você pode enganar todos, mas você não engana a Deus. Ele vai dando corda, mas uma hora ele puxa. Você pode cair na mão do homem e você se livra, mas na mão de Deus você não se livra. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ainda dá tempo, terra. Confessa. Ainda dá tempo, terra. Se perdoe. Ainda dá tempo. Mude o seu cenário. Olha como está a sua vida. Olha como está a estrutura. Olha como é que está acontecendo. Então, eu não sei por que eu trouxe essa palavra. Eu estou passando por algumas situações. Acredite, gente, não é indireta. É algo que Deus ardeu no meu coração para soltar. Quantas pessoas na internet estão vivendo uma vida medíocre, uma vida de mentira, uma vida de hipocrisia, uma vida sem temor? Quantas pessoas estão vivendo uma vida balela, está vivendo uma vida sem temor, fazendo a obra de qualquer maneira? Isso é sério. E como a gente vê isso? Como a gente vê o espelho que Deus não está agradando? É o cenário, é o que está acontecendo, à volta, dentro, é o que está respingando, é o que está acontecendo. Deus não está se agradando. E quando Deus não está se agradando, tudo começa a acontecer. Portas começam a fechar. Cenários. Ai, meu Deus. Então, hoje à noite, se conserta. Deixa Jesus entrar na sua casa, habitar na sua casa. E aqui eu vou parar, que já está dando 30 minutos. E que você fique com essa pequena reflexão que Deus falou no meu coração. Já preguei sobre essa palavra, mas hoje ardeu fortemente no meu coração de meditar nessa palavra e trazer. Eu meditei nessa palavra tem mais de 3 meses e hoje, olhando no meu devocional aqui, eu olhei essa palavra.
E eu trouxe parte dela aqui para vocês. Há tempo. Deixa Jesus entrar, habitar na sua casa, fazer morada. Que Deus, ele vai operar grandes maravilhas. E prima, eu sei que você está me ouvindo. Eu sei que você está numa situação. Eu vou mandar esse vídeo para você, já do YouTube. A única forma que o Senhor tem de operar e mudar a tua vida, o teu cenário, a tua casa, é você deixando ele entrar e fazer morada. Tu conhece a palavra. Tu é conhecedora da palavra. Você é afastada. E às vezes, prima, não só você está afastada, mas às vezes também tem muito crente que está dentro da igreja e já está afastado e desviado. Ele já está afastado, ele já está desviado, ele já está morto espiritualmente, e ele não sabe, ele pensa que está em Cristo, mas ele não está em Cristo. E você conhece a palavra. Você conhece, prima. Eu não preciso de pregar para você. Deus pode mudar esse quadro teu, mas deixa Jesus entrar, habitar na tua casa, fazer morada, que todo esse cenário vai mudar. Fica com essa palavra, meus ouvintes, meus seguidores, e que Deus abençoe vocês. Aleluia. Ah, não, eu quero cantar. Eu quero cantar. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está nesse lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, pois quando está nesse lugar, tua graça invade-me. Aleluia! Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, pois quando está nesse lugar, tua graça invade-me. Pois quando está nesse lugar, tua graça invade-me. Deixa Jesus entrar, deixa ele invadir a sua casa, deixa ele acender a chama, deixa ele invadir a tua casa. Aleluia! Fica com Deus. Eita glória!